Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre o sistema de numeração Maia. Havia necessidade de registrar as quantidades, os valores, entre outros. Então, os Maia criaram seu sistema de numeração. Na imagem podemos observar um registro Maia. O sistema de numeração Maia, adotado pela civilização pré-colombiana dos Maias, é um sistema de numeração vigesimal, ou seja, tem base 20. Os numerais são representados por símbolos compostos por pontos e barras, sendo o zero a única exceção por ser representado pelo desenho de uma concha. O símbolo ponto era usado até 4 vezes e o símbolo barra era usado até 3 vezes. Então, o ponto poderia ser usado 4 vezes. A barra poderia ser usado no máximo até 3 vezes. Representação dos números maias. Podemos observar que nós temos um quadro representando os números maia, do número 0 até o número 29. O número 0 era representado pela concha. O número 1 pelo ponto. 2, 2 pontos. 3, 3 pontos. 4, 4 pontos. O que foi dito? Falou-se que só poderia representar o ponto 4 vezes. Então, o número 5 representado por uma barra. O 6 representado por uma barra e um ponto. O 7, uma barra, 2 pontos. O 8, uma barra, 3 pontos. O 9, uma barra, 4 pontos. O 10, representado por 2 barras. Cada barra vale 5. Então, 5 com 5, eu encontro o resultado 10. Então, 2 barras. Número 11, eu tenho 2 barras e um ponto. 12, 2 barras, 2 pontos. 13, 2 barras, 3 pontos. 14, 2 barras, 4 pontos. O número 15 representado por 3 barras. Cada barra vale 5. Então, 5 mais 5 mais 5, eu vou encontrar o número 15. 16, 3 barras e um ponto. 17, 3 barras, 2 pontos. 18, 3 barras, 3 pontos. 19, 3 barras, 4 pontos. 20, representado por um ponto e uma concha. 21 é representado por um ponto superior, que corresponde ao 20, e um ponto inferior, que corresponde ao 1. 22, um ponto que corresponde ao 20 e 2 pontos que correspondem ao número 2. 23, um ponto que corresponde ao 20 e 3 pontos que correspondem ao número 3. 24, um ponto que corresponde ao 20 e 4 pontos que correspondem ao número 4. 25, um ponto que corresponde ao 20 e uma barra que corresponde ao número 5. 25. 26, um ponto que corresponde ao 20 e uma barra e um ponto que corresponde ao número 6. 27, um ponto que corresponde ao 20, uma barra e 2 pontos que corresponde ao número 7. 28, um ponto que corresponde ao número 20 e uma barra e 3 pontos que corresponde ao número 8. 29, um ponto que corresponde ao 20, uma barra e 4 pontos que corresponde ao número 9. Números superiores a 19 são escritos na vertical, seguindo potências de 20 em notação posicional. Aqui nós temos um quadro, representando alguns números. Foi separado do sistema, nós temos aqui representação no sistema decimal indo-arábico e na representação maia. Aqui nós temos a posição, nós temos a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. No sistema decimal indo-arábico, que é o sistema que nós utilizamos hoje, nós temos uma adição do número 33, que está representado na primeira coluna, com o número 48, que está representado na segunda coluna.
Após efetuar a operação, nós iremos representar no sistema de numeração Maia. O sistema de numeração Maia, nós temos as posições. A primeira posição só pode representar do número 0 até o número 19. Na segunda posição, nós vamos representar os números que estão acima de 20. Então, vamos representar o número 33 aqui na primeira coluna. 33 é o número 20, que corresponde a um ponto, e mais o número 13, que corresponde a 2 barras e 3 pontos. Então, 20 com 13, eu tenho o número 33. Na segunda coluna, eu tenho o número 48. 48 é o mesmo que 40. O 40 corresponde a 2 pontos, que cada ponto vale 20. Então, 20 mais 20, 40. E vou corresponder representar o número 8. O 8 é representado por uma barra e 3 pontos. Então, 40 mais 8, eu tenho 48. Então, somando a primeira coluna, que é o 33, com a segunda coluna, que é o 48, eu vou encontrar a soma, o número 81. Na terceira coluna, é o resultado, certo? Entre a primeira coluna e a segunda coluna. Então, eu vou somar a primeira coluna dos símbolos maias para representar na terceira coluna. Então, aqui, um ponto com 2 pontos, 3 pontos. 2 barras mais uma barra, 3 barras. 3 pontos com 3 pontos, 6 pontos. Essa é a representação da terceira coluna. Essa representação está correta? Essa representação não está correta. Por quê? Foi falado que só poderá representar o ponto 4 vezes. Então, o ponto só pode representar 4 vezes. E a barra só pode representar 3 vezes. Então, nesse símbolo aqui, nós temos 3 barras e nós temos 6 pontos. Então, não posso representar assim. Então, nós vamos corrigir aqui na quarta coluna. Então, eu posso representar o número 81 com 4 pontos, que corresponde a 80, porque cada ponto na segunda posição corresponde a 20. Então, 20 mais 20 mais 20 mais 20 vai dar 80. E na primeira posição, o ponto vale 1. Então, 81. Representação dos números maios. Números maiores, para a gente fazer representação dos números maias, nós vamos precisar, saber as posições. Aqui nós temos um quadro com as posições com a primeira posição até a sétima posição. A primeira posição, o que foi dito? Que o sistema de numeração maia possui a sua base vigesimal. O que isso quer dizer? A base vigesimal quer dizer que a base é 20. Então, nós vamos usar a base 20, nós vamos usar a potenciação para representar essa base no sistema maia. Então, a primeira posição, o 20 é elevado a 0. 20 elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Porque todo número elevado a 0 na potência corresponde a 1. Segunda posição, 20 elevado à primeira potência. Então, 20 elevado à primeira potência é o 20 uma única vez, que vai ser o 20 mesmo. Terceira posição, 20 elevado ao quadrado, é o 20 duas vezes, então 20 vezes 20. Quarta posição, é o 20 elevado ao cubo, que é o 23 vezes, então 20 vezes 20 vezes 20. Quinta posição, é o 20 elevado à quarta potência, que é o 24 vezes, 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20. Sexta posição, é o 20 elevado à quinta potência, é o 25 vezes, 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20. Sétima posição é o 20 elevado à sexta potência,
é o 26 vezes. 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20. Então, a primeira posição, eu posso representar os números maia de 1 até 19. Na segunda posição, eu vou representar os números maias, o número 20, e ele pode ser multiplicado uma vez, de 1 até 19 vezes. Na terceira posição, eu vou representar o número 400. Ele pode ser representado uma vez até 19 vezes. Quarta posição, o número 8.000 eu posso representar ele uma única vez até 19 vezes. Quinta posição, o número 160.000 eu posso representá-lo uma única vez ou até 19 vezes. Sexta posição, eu posso representar o número 3.200.000 uma única vez ou até 19 vezes. Sétima posição, o número 64 milhões, eu posso representá-lo uma única vez ou até 19 vezes. Para ficar mais fácil a representação no quadro, nós vamos fazer alguns exemplos. Veja alguns exemplos. Vamos representar o número 7.680.000. O número 7.680.000, aí nós vamos olhar as posições aqui. Aí eu tenho um quadro que vai me auxiliar na representação da primeira posição até a sétima posição. Então, o número 7.680.000, ele está mais próximo da sexta posição. Então, ele está mais próximo de 3.200.000. Então, nós vamos usar essa posição para a gente começar a representação dos números maia. Mas para a gente representar, eu preciso decompor o número, eu preciso usar o número mais próximo. Então, 3.200.000, eu posso multiplicar por qual número para chegar mais próximo de 7.680.000? Então, eu posso multiplicar pelo número 2. Então, vamos usar esse lado aqui para poder fazer os cálculos, fazer as operações. Então, 3.200.000 vezes 2, eu vou encontrar 6.400.000. 6.400.000 está próximo de 7.680.000, mas ainda não é o número. Então, nós vamos fazer a diferença para saber qual número ainda está faltando. Então, 7.680.000 menos 6.400.000, eu vou encontrar 1.280.000. Então, nós vamos passar para a quinta posição. A quinta posição é 160.000. Então, qual número que eu vou multiplicar 160.000 para chegar mais próximo de 1.280.000? Qual que vai ser? Qual vai ser o número que eu vou multiplicar? O número que eu vou multiplicar é o número 8. Então, 160.000 vezes 8, eu vou encontrar 1.280.000. É o número que eu estava procurando. Agora eu posso representar no quadro números maias. Então, na sexta posição, eu usei o número 3.200.000 duas vezes. Então, vou representar com o número 2 maia. Na quinta posição, eu usei 160.000 vezes o número 8. Então, eu usei o número 8. Então, eu vou representar o 8 maia, que é uma barra e 3 pontos. A quarta posição, a terceira posição, a segunda e a primeira, eu não precisei usar. Então, eu vou representar pelo número 0 maia, que também é a concha. Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais fácil? Vamos para o segundo exemplo. Vamos representar o número 980.600.000. Aí eu tenho o quadro com as posições para ficar mais fácil para a gente analisar. 980.600.000, ele está mais próximo aqui na
sétima posição. Então, nós vamos usar o número 64 milhões. Então, qual número que eu vou multiplicar 64 milhões para encontrar o número mais próximo, ou o número 980 milhões e 600 mil? O número que eu vou usar vai ser o número 15. Então, vamos fazer 64 milhões vezes 15. O número que eu vou encontrar vai ser 960 mil. Ainda não é o número que eu estou procurando. Ainda está faltando, olha, 980 milhões e 600, eu só tenho 960 milhões. Então, vamos fazer a diferença para saber qual número ainda está faltando. 980 milhões e 600 menos 960 milhões. Vai sobrar 20 milhões e 600. Ainda está faltando eu encontrar esse valor. Então, nós vamos passar para a sexta posição, que é 3 milhões e 200 mil. Então, qual o número que eu vou multiplicar 3 milhões e 200 mil para encontrar o número mais próximo de 20 milhões e 600? Então, vai ser o número 6. Então, 6 vezes 3 milhões e 200, eu vou encontrar 19 milhões e 200 mil. Ainda está faltando, né? Porque o número que nós estamos procurando é 20 milhões e 600 mil. Então, 20 milhões e 600 mil menos 19 milhões e 200 mil. Vai ficar faltando ainda 1 milhão e 400 mil. Então, nós vamos usar a quarta posição, que corresponde a 8 mil. Então, qual o número que eu vou multiplicar por 8 mil para encontrar 1 milhão e 400 mil ou o número mais próximo? Então, vou multiplicar por 8. Então, 160 mil vezes 8, eu vou encontrar 1 milhão e 280. Ainda está faltando 1 milhão e 400, 1 milhão e 280 mil. Vamos fazer a diferença. 1 milhão e 400 mil menos 1 milhão e 280 mil. Vai ficar faltando 120 mil. Então, nós vamos usar a terceira posição. Qual o número que eu vou multiplicar o 400 para encontrar o número 120 mil ou o número mais próximo? Então, nós vamos usar o número 15. Então, 8 mil vezes 15, nós vamos encontrar 120 mil. Aí eu consegui terminar de fazer as operações. Agora eu posso fazer a representação dos números maias. Na sétima posição, que foi o primeiro que eu usei, que é o 64 milhões, eu usei o número 15 para multiplicar 64 milhões. Então, eu vou representar aqui o número 15 maia, que é 3 barras. Na sexta posição, 3 milhões e 200 mil, eu multipliquei por 6. Então, eu vou usar o símbolo do número maia, número 6, que é uma barra e um ponto. Na quinta posição, que é o 160 mil, eu multipliquei por 8. Então, vou representar o número 8 maia, que é uma barra e 3 pontos. Na quarta posição, 8 mil, eu multipliquei por 15. Então, vou representar o número 15 maia, que é 3 barras. A terceira, segunda e a primeira posição, não precisei usar. Então, nós iremos completar com o 0. O 0 maia, que corresponde à concha. Espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima.